Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós iremos abordar a multicolinearidades em regressões lineares múltiplas. Hoje nós iremos conceituar, definir a multicolinearidade, ver o que a norma diz a respeito de multicolinearidade, quais são as possíveis causas desse fenômeno, quais são os procedimentos para identificar se ocorre ou não a multicolinearidade no nosso modelo de regressão, quais são os possíveis efeitos da multicolinearidade no nosso modelo e as ações para poder corrigir esse fenômeno da multicolinearidade. Porque a gente vai fazer um exemplo prático com o uso do SysDEA para poder unir a teoria com a prática. Então, Gujarat 2011 define multicolinearidade como sendo a existência de mais de uma relação linear entre algumas variáveis explicativas de um modelo de regressão. Ou seja, quando ocorre uma dependência linear entre duas ou mais variáveis independentes ou explanatórias, podemos definir esse fenômeno como sendo a multicolinearidade, ou seja, a correlação entre essas duas ou mais variáveis. Quais são as possíveis causas da multicolinearidade? Gazola 2002 define as causas da multicolinearidade como sendo a própria natureza dos dados, ou seja, quando a gente tem um fenômeno que é oriundo dos dados. Pensamos da seguinte forma: pensamos no modelo estatístico que está avaliando uma tipologia de terreno, no qual a atestada está diretamente proporcional à área do terreno, ou seja, quanto maior for a área do terreno, consequentemente, será maior a atestada do nosso empreendimento, do nosso lote. Ou seja, note que há essa correlação entre a área do empreendimento e a atestada. Consequentemente, essa multicolinearidade que a gente vai ver posteriormente com o nosso exemplo prático, já é intrínseca dos dados, ou seja, já é da natureza dos dados que compõem a nossa amostra. Outra possibilidade, segundo Gazola, é justamente referente à amostragem, quando a gente faz um procedimento de amostragem inadequado, ou seja, quando a gente coleta uma amostra que não é representativa do mercado que a gente está estudando. Consequentemente, pode ocasionar também a nossa multicolinearidade. Já Hare 2009 define possíveis causas de multicolinearidade como sendo o uso de variáveis dicotômicas, as variáveis dummies, para representar efeitos de variáveis não métricas, ou seja, quando a gente pega uma variável qualitativa, expressa ela na forma de variável dicotômica e utiliza muito dessa variável dicotômica, possa ser que cause ou não a multicolinearidade no nosso modelo. Assim como também quando a gente faz transformações polinomiais nas nossas variáveis, justamente para tirar o efeito de não linearidade do nosso modelo. Então, dando continuidade aqui, nós iremos abordar agora a respeito da NBR 14653. Eu trouxe um trecho no qual ela traz informações a respeito de como diagnosticar a multicolinearidade no nosso modelo de regressão linear. Para a verificação dessa multicolinearidade, deve-se, em primeiro lugar, analisar a matriz das correlações que espelha as dependências lineares de primeira ordem entre as variáveis independentes, com atenção especial para resultados superiores a 0,80. Como também é possível ocorrer essa multicolinearidade, mesmo quando a matriz de correlação apresenta coeficientes de valor baixo, a norma recomenda também que a gente verifique esse correlacionamento de cada variável com subconjuntos de outras variáveis independentes por meio de regressão auxiliar, como pela análise de variância por pares. Então a gente vai desdobrar um pouco isso. Então o primeiro passo, conforme a própria norma falou, analisar essa matriz de correlações, e o segundo são as regressões auxiliares, por meio da tolerância ou do fator de fração de variância. Essas regressões auxiliares, não sei se vocês conseguiram pegar, é justamente você pegar uma variável independente e regredir ela em função das outras variáveis independentes. Então note, você vai pegar uma variável independente que ela vai se tornar dependente. Eu vou fazer isso na prática para poder mostrar de maneira mais devagar, mas é basicamente isso. E você vai observar o R2 calculado dessa nova regressão que você fez, dessa regressão auxiliar. Se esse R2 for alto, subtende-se que pode ser um indício de que há multicolinearidade entre essas variáveis independentes. Aí você vai ter que analisar justamente a significância dessas variáveis independentes nessa nova regressão auxiliar e vai ter que observar também o F calculado. Se ele for acima do F crítico, subtende também que possa ser que ocorra a multicolinearidade na sua regressão. Então eu trouxe aqui uma matriz de correlações
onde está ocorrendo uma correlação forte entre a variável x1, que é a área total, e a variável x4, que é o setor urbano. Está com valor acima de 0,80, que é o 0,96. Então, subtende que há essa multicolinearidade entre essas duas variáveis. Aí, possivelmente, a gente vai propor uma situação para poder acabar com essa multicolinearidade. Note também que a gente botou uma observação aqui, que a multicolinearidade, ou seja, a correlação entre as variáveis independentes e a variável dependente é desejável. Mesmo com o software plotando o valor lá em vermelho, dando a entender que está errado, não. Isso é desejável. Quanto maior for a dependência entre a variável dependente e as variáveis independentes, subtende que melhor vai ser o ajuste do nosso modelo de regressão. Então fica essa informação aí também. O segundo passo é justamente as regressões auxiliares, onde você vai pegar uma variável independente, vai transformar ela em variável dependente e vai regredir em função das outras k-1 variáveis independentes. Ou seja, você vai gerar uma nova regressão. Consequentemente, você vai observar nessa nova regressão o seu coeficiente de determinação. Se esse coeficiente de determinação for um valor acima de 0,80, subtende-se de que há indícios de ter forte colinearidade entre essas variáveis independentes. É para você saber quais são as variáveis independentes que estão correlacionadas com essa variável independente, você tem que verificar a significância das variáveis e verificar também o seu F crítico. Os índices utilizados atualmente pela literatura é a tolerância, que é justamente uma unidade menos esse coeficiente de determinação, e o outro índice é justamente o inverso da tolerância, que é o fator de inflação de variância, que é justamente uma unidade dividida pela tolerância. A tolerância, a literatura atualmente considera até 0,20 uma tolerância, digamos assim, em que há fortes indícios de multicolinearidade. Já o FIB, de 5 para cima, considera-se de que há indícios de multicolinearidade. E aqui nós temos outro trecho da norma, que traz que uma forte dependência linear entre duas ou mais variáveis independentes, ou seja, uma multicolinearidade entre duas ou mais variáveis independentes, provoca degenerações no modelo e limita a sua utilização. As variâncias das estimativas dos parâmetros podem ser muito grandes e acabar acarretando na aceitação da hipótese nula, eliminando assim variáveis fundamentais para o nosso modelo. Ou seja, aqui é basicamente o que a norma falou, só que com outras palavras e acrescido de outras informações da literatura. Ou seja, a multicolinearidade vai ocasionar em grandes variâncias e covariâncias dos estimadores dos mínimos quadrados, ou seja, daqueles parâmetros lá das variáveis independentes. Consequentemente, os dados da amostra podem ser compatíveis com um conjunto diverso de hipóteses. Logo, há uma grande probabilidade de se aceitar a hipótese nula, ou seja, a hipótese falsa. Consequentemente, nós teremos intervalos de confiança com maior amplitude, mais amplos. Outro efeito recorrente que é ocasionado pela multicolinearidade é justamente o aumento dos erros padrões, tornando os valores de t ainda menores, ou seja, aqueles t's de students calculados para as variáveis independentes serão ainda menores, que iriam possibilitar a aceitação da hipótese nula, que é o que a norma falou anteriormente. Consequentemente, a gente poderia deixar de estar utilizando uma variável independente importante para o nosso modelo em função da significância dela, que provavelmente ela não estaria dentro da tabela de fundamentação, ou seja, nós não conseguiríamos nem fundamentar ela caso inseríssemos ela no nosso modelo de regressão. E outra característica típica e tradicional de multicolinearidade são os modelos de regressões que têm um coeficiente de determinação alto, porém tem poucas variáveis com razões t significativas, ou seja, a significância das variáveis independentes são bastante altas. E o R2 também é bastante alto. Então isso é um efeito clássico. Se você tiver uma regressão que está dessa forma, você pode ter certeza que pode estar ocorrendo ou não a multicolinearidade no seu modelo de regressão. Aqui outro trecho da norma que trata justamente do tratamento dos dados na presença de multicolinearidade. Ela recomenda que sejam tomadas medidas corretivas, dentre elas ampliar a nossa amostra ou então adotar técnicas estatísticas mais avançadas, a exemplo do uso de regressão por componentes principais. Então, as ações corretivas, eu propus uma a mais aqui, que é justamente a remoção das variáveis, que é uma técnica até mais utilizada do que o normal.
eu coloquei com asterisco ali que se forem duas variáveis que não são tão importantes para o modelo, estão com o t de student com valor bem baixo, essa razão do t esteja com valor bem baixo, é importante que você remova uma, pode ser que você consiga resolver o seu problema. Contudo, se forem variáveis que são importantes ou significantes para o seu modelo de regressão, é importante você não remover elas. E dentro, quando você tiver duas correlacionadas e você quiser remover uma, você tem que escolher a de menor t de student, que é justamente a variável que é menos importante para o seu modelo de regressão. Outra solução adotada é justamente a ampliação da amostra, com a inserção de novos dados amostrais que pode estar justamente melhorando o ajuste desse seu modelo, consequentemente resolvendo o seu problema de múltipla linearidade. Ou então, conforme a própria norma falou, você pode estar usufruindo da estatística avançada, ou seja, utilizando de uma técnica multivariada de dados, seja a regressão de Comieira, seja os componentes principais, ou seja a análise fatorial, que consequentemente você pode estar removendo a sua multicolinearidade. Então, finalizando aqui os trabalhos, que já está escurecendo aqui inclusive, vamos ver um exemplo prático aqui com o uso do SysDea para poder confrontar a teoria com a prática, né? Eu estou com o software aberto aqui, estou aqui com uma amostra de 20 representações de um modelo hipotético, né, de terrenos, onde nós temos as variáveis independentes frente, que é atestada, a variável independente esquina, que é se o imóvel está na esquina ou não, e a outra variável independente área do terreno. Todas elas regredindo em função da variável dependente, que é o valor unitário. Vamos calcular aqui. Vamos ignorar a priori essas informações, porque o nosso interesse é a matriz de correlações. Então, o primeiro passo a gente vai analisar a matriz de correlações. Obviamente, de cara, né, pela amostra, a gente já poderia identificar isso. Há uma correlação entre a variável frente e a variável área total, uma correlação forte, ou seja, de 0,94. A gente pode ver isso, os efeitos dessa multicolinearidade, dessa correlação entre as duas variáveis, justamente projetando valores aqui para os nossos imóveis. Eu tinha colocado que no avaliando tinha uma testada de 12 metros por uma área total de 820 metros quadrados. Se você observar, olha como está o nosso intervalo de confiança aqui, a amplitude do nosso intervalo de confiança está variando a mais de 60%, ou seja, não teria nem precisão essa avaliação. Aí eu vou colocar um adendo aqui da norma, deixa eu abrir aqui novamente. A norma diz o seguinte, no seu item 4 de multicolinearidade: nos casos em que o imóvel avaliando segue os padrões estruturais do modelo, a existência de multicolinearidade pode ser negligenciada. Ou seja, observe, eu estou com um imóvel aqui, em que aqui eu tenho uma área grande para uma testada pequena. E se você observar a estrutura aqui da multicolinearidade do nosso modelo estatístico, se a gente hierarquizar aqui a testada do terreno, a gente vai observar que quanto menor for a testada do terreno, menor vai estar sendo a área aqui na nossa amostra. Ou seja, se a gente for projetar valores para o nosso avaliando que tenham características similares a essa estrutura que está ocorrendo aqui na nossa amostra, consequentemente a gente pode negligenciar essa multicolinearidade observada aqui na matriz de correlações, que está dando 0,94. Então vamos mudar aqui o nosso avaliando e vamos projetar um terreno com 360 metros quadrados por 12 metros de testada. Então clica aqui para projetar valores. Observem, olha como caiu significativamente a amplitude do intervalo de confiança, ou seja, já é um grau de precisão 3 segundo a norma. Então é por isso que pode ser negligenciado nessa situação a multicolinearidade quando a nosso avaliando, né, respeita a estrutura de multicolinearidade da nossa amostra. Outra solução que poderia ser adotada seria justamente a inclusão de novos dados, ou seja, ampliar a nossa amostra, conforme a própria NBR falou. Eu já tenho alguns dados copiados aqui, a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Observe que eu estou colocando dados com testada pequena e área grande, ou seja, área de 700, de 800, de 900, testada de 10, 12 e 14. E aqui os respectivos valores unitários desses imóveis. Então vamos fazer a projeção desse modelo de regressão com esses novos dados e vamos verificar como é que ficou a correlação deles e como que ficou a amplitude do intervalo de confiança. Observe que não está ocorrendo multicolinearidade pela matriz de correlações. Está 0,61 aqui para a total com relação à frente. E se a gente for projetar aqui, a gente for verificar, a gente vai ver que
nossa amplitude de intervalo de confiança está de apenas 20%, ou seja, grau 3 também de precisão. Aí o outro procedimento que eu tinha falado para poder verificar se está ocorrendo ou não a matriz de correlação, ou a multicolinearidade, seria justamente a regressão auxiliar. O que é isso? Você vai tirar a variável dependente e vai usufruir da variável independente como se ela fosse dependente e vai ver os resultados dessa regressão. Então você vê que eu tirei a variável dependente, a minha dependente agora é a área total. Observe que nós temos um coeficiente de determinação de 0,40. Não é um coeficiente alto, ou seja, 1 menos 0,40 seria justamente o 0,60. E eu falei que até o 0,20 seria um índice de tolerância considerado que poderia estar ocorrendo a multicolinearidade. Nesse caso, não está ocorrendo. E nós temos que fazer isso também para todas as variáveis independentes. Então eu vou tirar aqui a área total da dependente, vou botar agora a esquina e vou calcular. Observe que o coeficiente de determinação deu menor ainda. O F calculado também está insignificante, ou seja, também não está muito baixo para estar ocorrendo multicolinearidade. E o outro procedimento é a frente sendo regredida em função das outras variáveis independentes. Também está com um coeficiente de correlação ou de determinação baixo, consequentemente subtende de que não estão correlacionadas essas variáveis. Então essas são algumas técnicas que a gente viu no dia de hoje. Espero que eu tenha atendido o objetivo de vocês aí com o vídeo. Essas são as referências que a gente utilizou. Quem gostou dá um like, quem não gostou dá o dislike. Tamo junto, se inscreve no canal e até a próxima.